Opa, tudo bem? Vamos trocar uma ideia, gente? Então já vou direto ao assunto, tá? Metodologia de treino para escalada. Você treina força máxima, você treina hipertrofia ou você treina resistência? Porque nós já sabemos quais são as adaptações neurais relacionadas a isso, né? Força máxima, questões neurais, enzimas que estão relacionadas à rápida oferta de energia, no caso uma específica, a creatina quinase, ou adaptações neurais, ou hipertrofia, quando você pensa em aumento de volume de secção transversa, ou endurance de adaptação endotelial vascular, vasos dilatadores, enfim. Então, quando nós falamos em método de treino, nós temos esses três, porque são três palavras que nos fundamentam em carga, volume, intensidade, resposta fisiológica, treino semi-específico, inespecífico e específico. Na escalada, nós teremos o treino estático ou dinâmico, né? Exercícios com carga e sem carga. Vamos conversar melhor sobre isso. Isso é inespecífico. Olha o eixo. Eu não escalo nesse eixo, né? Eu escalo na vertical, salvo algumas exceções. Exercícios extremamente inespecíficos para escalada, diferente de um exercício semi-específico, que pelo menos já está aqui sofrendo a gravidade, né, a intensidade da gravidade, alguns músculos que trabalham na escalada, então há uma relação intermuscular dessa questão. Então você vê que ele é semi-específico. Não vou falar que ele é específico só porque escalador faz, porque qualquer um poderia fazer. Ele é semi-específico porque a minha visão é do esporte. E isso daqui envolve parcelas do esporte, não o esporte total. Então, algo específico para escalada seria escalar. Um teste específico e um exercício específico escalar é escalando, que envolve toda a questão da escalada. Podemos discutir isso daí depois. Tem um artigo bem legal de um cara da Alemanha que montou uma proposta, mas esquece. Específico é isso. Vamos lá, primeiro teste que vocês poderiam colocar na academia e o porquê é o teste de dead hang, de endurance, de máximo tempo ali pendurado. Por quê? Porque é um teste amplamente utilizado. Ele é um teste semi-específico, bom e barato. Por que que ele é bom? Porque ele tem uma correlação com o desempenho. Quanto mais o cara melhora no teste, ele melhora no desempenho. Essa correlação é forte, isso é bom, isso explica o desempenho. Esse é um teste de resistência, nós sabemos quais são as adaptações vasculares de fluxo sanguíneo, reestabilização, oferta de oxigênio, né? Densidade capilar, trabalho efetivo da mitocôndria, enfim, nós sabemos o resultado fisiológico disso e nós sabemos melhorar isso daí, isso é interessante. Então, e sabemos que a resistência de flexores de dedo é importante para o escalador, então esse teste é um teste importante, pode ser aplicado com diversos tamanhos de reglete, de 6 milímetros, de 6 milímetros a 40 milímetros, por exemplo. Tem muito estudo com reglete, né? Enfim, das três tipos de pegada. Nós podemos usar para um teste de força também, colocando carga máxima e o atleta aguentando ali por 3, 5 segundos, depende do protocolo, depende do tamanho do reglete. Nós podemos usar esse teste para prescrever o tamanho do reglete, os testes de resistência, né? O que eu falei antes, isso é interessante. Tem testes que falam pra gente, olha, ele melhorou, mas ele não ajuda a gente a prescrever um treino com valores, com porcentagens, com números. Diferente de eu falar, faz intenso, faz forte. Isso não serve para nada, né? Eu preciso de valores para começar a entender alguma coisa, para começar a estabelecer valores ou intensidades ou percepção subjetiva do esforço. Enfim, é um ótimo teste, lembrando que a gente na academia trafega por todos os tamanhos de reglete, né? Por exemplo, regletes que tem menos da metade da minha falange trabalha mais o flexor profundo. Reglete que é maior que a metade da minha falange distal, ele trabalha mais o flexor superficial. Um equilíbrio entre os dois é extremamente importante. Então, o reglete é uma coisa que a gente usa muito. A avaliar a força e a resistência em reglete é importante, é uma coisa bem sedimentada como importante para o desempenho, né? E aí, por conseguinte, nós tiramos uma série de conclusões.
Podemos avaliar diferentes pegadas também com uma balança digital ali, quanto do seu corpo você consegue erguer com uma mão só em determinado tipo de pegada. Esse ICC são as relações de duas medidas repetidas, ou seja, esse teste é seguro, é efetivo, eu consigo fazer ele duas vezes, o cara sem treinar e chegar no mesmo valor, ou ele varia muito, tem um coeficiente, não é um bom teste, não tem reprodutibilidade. Sim, ele tem reprodutibilidade, e isso é interessante, assim como o teste acima que eu mostrei, que é o de Dead Hang, né? O Dead Hang tem boa correlação, tem boa regressão, e vamos para o próximo, deixa eu ver o próximo aqui. Esse daqui do Thor também é uma variação daquele mesmo outro teste. É um teste interessante, tem um bom ICC, tem uma regressão falando que a correlação ela é média, ela é moderada. Isso já é interessante, é um teste bom, barato, ele consegue perceber ganhos, você consegue prescrever um treino ou ter relações de cargas para fazer porcentagens para diferentes estímulos, estímulos de força ou estímulos de resistência. Então, isso é interessante. Teste na barra, teste de isometria de membros superiores, também tem uma correlação média. Muitos desses testes que eu estou mostrando para você, de acordo com os resultados, você diferencia entre baixo grau, intermediário e avançado. Depois vocês olham na tabela da IRCRA o que é baixo grau, para converter para o português, né? Quem tiver dúvida, a IRCRA, que é International Research Climbing Rock IRCRA, termina com A, né? Association, algo assim, é bem legal. Então, o Bend Arm Hang, o pull, que teria aí uma resistência de membro superior, a resistência de membro superior é importante. Número de barras tem uma correlação baixa, mas é interessante porque na barra você pode fazer exercício de resistência, exercício de hipertrofia e exercício de força máxima. Na barra você consegue fazer os três sem sobrecarregar os dedos, porque a eletromiografia dos dedos falam que eles trabalham pouquíssimo na barra. Então você não estressa os dedos dos seus alunos, né? Pode gastar os dedinhos escalando muito, né? Um teste de um RM é extremamente interessante. Não é só interessante saber quanto que o cara ergue, somar tudo, mas é interessante saber qual que é o peso do cara e quanto que ele ergue. E às vezes há uma variação, assim, não é proporcionalmente, quanto maior, mais forte, mais ele ergue, e é interessante saber isso porque as correlações entre head point e on-site também variam, isso é bem interessante. E o teste dinâmico, esse teste que é um teste de potência, ótimo no campus board, que você fica sabendo o deslocamento do seu aluno em centímetros, ele dá o bote, toca a mão no ponto mais alto e você mede a mão mais baixa que ele encostou, né? Ele vai tocar as duas, uma olhada de magnésio, um fingerboard com números em centímetros, e também você pode fazer unilateral, mão direita e mão esquerda, sem abandonar a garra, por exemplo, a garra que fica na mão mais baixa. Também tem teste assim, são testes que nós podemos fazer, tem uma boa reprodutibilidade, se tem uma correlação de variação aqui, é uma variação pequena entre os testes, então nós perceberíamos ganhos do nosso atleta, ganhos de potência legal, poxa, extremamente interessante. E, poxa, vamos conversar mais sobre isso. Eu queria que vocês tivessem uma ideia dos testes, beleza? E a gente conversa. Obrigado, gente.